Olá, olá! Que bom estar aqui com você e você está aqui comigo em mais um vídeo nessa gravação aqui do Diário de Bordo. Nesse caso, nesse tema específico aqui, a série referente às Escrituras Sagradas, a leitura da Bíblia do começo ao fim, ou pelo menos, melhor dizendo, porque nós não estamos indo nessa ordem direcional dos livros da Bíblia, mas sim de todos os livros da Bíblia, porque a Bíblia tem o início em Gênesis e fim em Apocalipse. Porém, nós estamos fazendo aqui uma leitura em conjunto, não dessa forma propriamente, mas sim livro a livro. Iniciei no livro de Mateus e agora estamos no capítulo número 5, a parte 2, porque o livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, já começam a ter maior quantidade de versículos e de partes que são importantes a gente dar a maior atenção possível. Ok? Então hoje é dia 20 de agosto de 2025, agora são por volta de 9 horas e alguns minutos da manhã, aqui em Belo Horizonte. Eu estou nesse momento, passando um período aqui com os meus parentes, visitando a minha filha, o meu pai, os meus parentes por parte de mãe, por parte de pai, que são em grande parte residentes aqui em Belo Horizonte e região. Eu quero iniciar esse vídeo aqui, essa gravação, claro, primeiramente, sempre agradecendo a Deus por esse privilégio de fazer aquilo que eu creio que é o Espírito Santo de me conduzindo. Mas eu quero fazer aqui um pedido de perdão para você que nesse tempo presente, no ano de 2025, me viu aqui, me ouviu aqui através de algum mecanismo das ferramentas digitais que esse material é disponibilizado, onde eu coloquei aqui um compromisso de ler toda a Bíblia com você e disponibilizar esse material pelo menos uma vez por mês. E eu não quero justificar aqui, até porque a Bíblia nos ensina isso, que a gente não deve solicitar um pedido de perdão fazendo justificativas propriamente, mas eu quero fazer aqui sim uma colocação do motivo, o porquê eu decidi parar, pausar, refletir, justamente por isso, por um tempo que eu estava ali em secreto com Deus, fazendo meu período de devocional, de busca contínua, de conhecimento das Escrituras e ser ministrado pelo Espírito Santo, o quão é importante a gente saber e ter responsabilidade por aquilo que nós pregamos, falamos com respeito ao Evangelho. Porque a pregação principal que eu creio que nós devemos viver, principalmente nesse tempo, agora, o primeiro quarto do século XXI, é a vida. O Evangelho de Cristo Jesus, ele precisa estar estampado nas nossas vidas, para que a gente possa pregar com o nosso viver e se falar, e se necessário for, falar a respeito do Evangelho. Porque quando nós temos uma vida empírica, genuína, de devoção a Deus, de obediência às Escrituras Sagradas, uma busca contínua de intimidade com o Espírito Santo, grande parte das vezes não será necessário falar. Mas quando falamos, há uma responsabilidade muito grande, importante. Talvez eu seja interrompido aqui por algum momento, mas depois eu dou continuidade. Então é por isso que eu quero colocar para você que a importância de sabermos que há consequências sobre todas as nossas ações, sobre todas as nossas escolhas. E eu um dia me deparei, no mês de abril ou de maio ali, provavelmente, quando eu fiz a última gravação, e em um outro devocional, em uma outra parte de um outro livro que eu estou meditando, nesse meu ciclo atual bíblico, me veio um temor muito grande do Espírito Santo de Deus sobre aquele dia, sobre aquela passagem. Eu não vou trazer ela aqui nesse momento, porque com certeza nós vamos vivenciá-la juntos na sequência direta do Novo Testamento, como estou fazendo aqui na ordem cronológica, iniciando no livro de Mateus. Eu quero que você entenda isso. Pense, pare a respeito. Pare e pense a respeito disso. O Evangelho de Cristo Jesus, genuíno, ele necessita ser vivido, não somente falado, porque haverá consequências boas ou ruins, quer nós queiramos ou não. Isso acontecerá de forma natural, assim como a semente que é jogada na terra, adumbada em uma boa terra, vai germinar, depois crescer e gerar fruto de acordo com a própria semente. Ou seja, se você plantar laranja, você vai colher laranja. Mas se você plantar limão, vai colher limão. A questão é que muitos querem plantar laranja sem perceber que escolheram a semente errada. E, consequentemente, não vai nascer laranja. Não adianta só o entendimento ou a intenção de colher a laranja sem saber escolher a semente. E isso me fez fazer um período de meditação, de reflexão, por algum momento até pensar em parar de fazer essas gravações e compartilhar com vocês os comentários
na leitura de cada um dos livros que vamos fazer nessa jornada juntos. Mas o Espírito Santo me trouxe direção, me guiou, me mostrou, eu creio nisso, que o propósito é maior do que eu. Por ele, todo o sacrifício vale a pena. Por ele quem? Por Cristo Jesus. Então, o momento de reflexão foi necessário. E agora vamos seguir, dar continuidade para que possamos juntos evoluir e crescer no conhecimento da palavra e das escrituras sagradas. Então, se você que está aqui passando por esse vídeo ou por esse áudio pela primeira vez, eu quero te convidar para que você entenda e tenha um discernimento maior do que estamos fazendo aqui, até mesmo para uma sequência melhor compreensão. Tá? Eu já gravei outros vídeos do capítulo 1 até o capítulo 5 do livro de Mateus, e no capítulo 5 do livro de Mateus, no primeiro vídeo, na parte 1, esse capítulo ele vai ter mais partes, para que o vídeo não fique tão longo, que eu sei eu tenho esse conhecimento. Hoje em dia a gente não consegue se engajar por muito tempo, a não ser que você tenha uma real, clara necessidade daquele conhecimento que você se proponha a fazer sacrifícios, de buscar se envolver por mais horas, por mais tempo, imergir mesmo. Então, como natural que somos, seres humanos que somos, eu conhecendo bem, sei que o engajamento ele tem um período curto hoje no digital, principalmente nas gerações futuras, como aqueles que já conhecem aqui o canal, o Diário de Bordo. O propósito é falar e guardar, documentar a respeito da minha vida, circunstâncias de quem realmente eu sou e de quem eu fui, para aqueles que ainda virão nas próximas gerações, se assim Cristo Jesus não voltar e se Deus Pai permitir. Eu creio nisso. Então agora nós estamos na parte 2 do capítulo 5 do livro de Mateus. E eu vou seguir a parte 2 a partir do versículo 21. O capítulo 5, parte 1, foi do versículo 1 até o versículo 20. E agora nós vamos dar sequência no capítulo 5, parte 2, versículo 21 em diante, que também haverá um próximo vídeo, capítulo do livro de Mateus, capítulo 5, tá? Vamos fazer uma outra parte. Seguimos então, vamos lá para o mais importante. Mas antes, melhor, eu quero orar aqui para que o Espírito Santo de Deus nos conduza para esse momento juntos, ok? Pai Celestial, Deus Eterno, Jeová Jireh, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos o nome do teu Filho Jesus Cristo, que através do seu sacrifício naquela cruz do Calvário, pagando o preço por nossas vidas e por todos os pecados da humanidade. É aquele tempo e ainda pós aquele tempo. Nós te louvamos, Cristo Jesus, organizamos neste lugar, neste tempo presente, independente de quando será ouvido ou assistido esse material. Eu te peço humildemente, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos conduza, que os nossos corações estejam abertos para receber e ouvir a tua palavra, e que eles sejam uma terra fértil, uma terra preparada, uma terra adequada para receber semente do teu evangelho. Que a tua vontade sobre a vida de cada um de nós, conforme a tua medida, Pai, seja feita em nome de Jesus. Conduza as minhas palavras, os meus pensamentos e o meu entendimento sobre tudo aquilo que o Senhor quer transmitir e transbordar através da leitura dessa passagem, desses versículos no evangelho do livro de Mateus, capítulo 5. Em nome de Jesus, desde já eu te agradeço e te louvo por tudo que o Senhor irá fazer e já fez, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, seguindo aqui, lendo o versículo 21 diante do capítulo 5 de Mateus, que vai dizer assim: ouvistes o que foi dito aos amigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o teu irmão, algumas versões vai dizer se irá contra o teu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Versículo 23. Portanto, se apresentares a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai, reconcilia-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Versículo 25. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e seja jogado na prisão. Em verdade, vos digo que de maneira nenhuma sairás dali, até que pagues o último cêntimo. Meus irmãos, como podemos ver aqui, e se você não está acompanhando na Bíblia, eu até te aconselho, perdão não ter feito isso antes, a ter esse momento aqui, se você já ouviu agora e não estava diante de uma Bíblia
física, ou de preferência seja física, mas se não, através de um mecanismo digital, um aplicativo, pelo telefone ou pelo computador. Então, se você estiver assistindo pelo computador, use o seu celular para ter o aplicativo da Bíblia, ou vice-versa. Se você estiver assistindo ou ouvindo pelo celular, use o seu notebook, o seu computador, para acessar uma Bíblia online, ok? E assim você acompanhar. A minha Bíblia, para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, é uma versão de estudo, tá? Com exposição de um irmão em Cristo Jesus, americano, que inclusive esse ano, recentemente, veio a falecer e está, eu creio assim, na eternidade, aguardando a volta de Cristo Jesus. Dormindo o sono dos justos, propriamente. Vamos ver isso também aqui, através da própria Bíblia, através da própria Escritura Sagrada, como isso sucede. Então, essa Bíblia, ela traz algumas palavras um pouco diferentes da tradicional mais usada aqui no Brasil, a versão do Brasil, né? E talvez eu não esteja aqui quando você estiver assistindo, eu não esteja aqui no Brasil, né? Ou também não esteja mais aqui neste tempo. Então, as versões mais usadas no Brasil têm outras palavras, tá? Lembrando que as versões de tradução não quer dizer que elas vão tirar o sentido da Escritura Sagrada que foi escrito no original. Porém, algumas versões conseguem trazer uma tradução muito mais fiel, o mais objetiva possível, a forma como a Bíblia foi escrita naquele momento, por aqueles autores, por aquelas pessoas que o Espírito Santo de Deus estava usando, e eles estavam vivenciando a sociedade daquele tempo, principalmente falando do judeu. Então, a convivência, as experiências daquele tempo, a realidade de usos e costumes. Então, algumas palavras, ela traz uma conotação muito mais fiel da realidade que é aquilo que o Espírito Santo quer nos trazer. Então, a minha Bíblia, ela tem uma tradução direta do original para o inglês e do inglês para o português. Tá? Por isso que tem algumas palavras que vocês vão perceber, de acordo com a versão que você estiver acompanhando, um pouco diferente. Enfim, eu quero trazer os comentários aqui, e eu parei aqui no versículo 26, ou seja, lendo apenas 6 versículos, porque são temas muito importantes. Jesus, para aqueles que não acompanharam o primeiro, a parte 1 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus está aqui falando para algumas pessoas, né, daquela época, e também para alguns, vamos dizer, homens conhecedores das Escrituras Sagradas, que naquele tempo era a Torá, conhecida mais como Torá, que é o Velho Testamento, mais dito hoje nesses dias. Então, Jesus aqui, após fazer uma pregação no monte, fazer o conhecido e famoso Sermão do Monte, ele está dialogando com alguns outros irmãos, alguns outros seguidores, e em alguns momentos até mesmo fariseus, saduceus, mestres da lei, da Torá, do Velho Testamento. E aqui, então, ele está fazendo essa sequência de, vamos dizer, de comunicação, diálogo com a sociedade local a respeito de alguns comportamentos do que e como devemos viver para sermos um discípulo de Cristo, para sermos realmente filho de Deus aqui na Terra. Porque se você não parou para pensar a respeito disso, ou sobre isso, até os dias de hoje, eu quero te convidar a refletir. Porque não adianta você só dizer que conhece a Deus, que é crente, que vai numa igreja, e que você, a partir daí, já é um filho de Deus. Propriamente, eu posso te dizer, mesmo que isso possa soar um pouco confrontador, posso dizer que não é. Aí, somente por isso, eu acredito em Deus, eu vou na igreja, eu sou crente, eu sou da denominação ABC. Perceba que aqui eu não vou até mesmo cuidar para que eu não vou dizer denominações, para não ficar aqui caracterizando religiões, entre aspas, tá? Porque eu respeito as pessoas que entendem e veem assim. Mas a própria Escritura Sagrada, elas nos traz uma revelação sobre isso. Que Deus ele não instituiu uma religião. Jesus não veio para instituir uma religião. Ele veio para fundar uma igreja, uma única igreja. E que todos aqueles que creem nele, no seu sacrifício na cruz, iriam fazer não só parte desta igreja, desse tempo de vida, mas também se tornar pertencente por adoção à família de Deus, sendo irmãos de Cristo. Ele, como Filho único de Deus, se tornou agora o primogênito pelo seu sacrifício. Mas enfim, vamos ao objetivo aqui e as claras palavras que estão aqui descritas nesses 6 versículos do capítulo 5 do livro do Evangelho de Mateus, que vai dizer a respeito de alguns temas. Não sei se a sua Bíblia tem essa caracterização, algumas versões já mostram isso através de como se fosse temas do assunto relacionado que está escrito em cada versículo, ou cada capítulo, e assim por diante.
Ok? Então aqui o Jesus está falando sobre pontos muito importantes, que é sobre o relacionamento entre pessoas. Claro, nesse caso, ele está falando sobre o relacionamento não só entre pessoas, mas sobre aqueles que são seus discípulos e que, consequentemente, farão parte da família de Deus. Ele vai dizer ali no 21, que fazendo um paralelo com comparação ao Velho Testamento, porque Deus instruiu a Moisés escrever os mandamentos, e nesse mandamento ele falava que não matarás, era um dos mandamentos. É um dos mandamentos, né? Não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Tá tudo certo. Só que Jesus, a partir desse momento, ele não anula o Velho Testamento. Ele sim aperfeiçoa, ele eleva o nível que nós devemos viver para realmente sermos um discípulo, seguidor dele, que crê no seu sacrifício e que busca viver de forma natural através do Espírito Santo de Deus, que é o Emanuel, Deus conosco, como ele viveu em carne, como o Jesus de Nazaré, que até nesse momento aqui era questionada por muitos, principalmente pelos aqueles que eram os religiosos da época, ou a igreja da época, porque a igreja, os religiosos, os mestres, os fariseus, os saduceus, eles se diziam conhecedores e os representantes de Deus na Terra de uma tal forma, tão religiosa, que eles deixaram de viver a real intimidade com o Espírito de Deus, ou buscar essa revelação, para que reconhecesse aquilo que estava escrito. No próprio Velho Testamento, eles não conseguiam ver isso. Então, por isso Jesus era contestado, porque ele se dizia o Filho de Deus, mas não era reconhecido por aqueles que deviam reconhecê-lo. Olha que louco isso é. Parece, mas é a realidade. Então, ele vai fazer aqui no 22 um aperfeiçoamento do como é realmente viver para não matar o seu irmão. Ele vai dizer assim, ó, lá no 22, que qualquer que sem motivo se irá, aqui na minha versão se diz se encolerizar contra o seu irmão. Ou seja, de forma injusta, porque assim, ó, sentimento todos nós vamos passar, meus irmãos. Nós somos homens, somos falhos. E homens, quando eu digo isso, não vem da palavra ideológica, mas sexo masculino ou feminino. Eu estou falando de criação, como criação de Deus, assim como os animais. Cada animal, as plantas, cada tipo de planta, né? Então, nós somos criação, homens. Então, como homens, Deus nos deu a racionalidade. Então, nós temos sentimentos. Porque nós temos uma alma e nós, então, consequentemente, temos um sentimento. Porque alma é isso. Desejos, vontades, os sentimentos passam por nós, vêm da nossa alma. E alma é mente. E a mente, se não desenvolvida, ela gera consequências boas ou ruins para as nossas vidas. Por que ela gera? Porque nós vamos fazer escolhas devido aquilo que temos na nossa mente. E aquilo que nós temos na nossa mente é aquilo que nós alimentamos ela no dia a dia. Por isso que as nossas escolhas são tão importantes. E a nossa mente, que a nossa alma está ligada a ela, é fundamental ser gerida. Porque se você não gerir a sua alma, o mundo vai gerir a sua alma. De alguma forma, assim, Lucas, através dos mecanismos. Aqui é uma forma do mundo gerir a minha mente, ou gerir a sua mente, através daquilo que você está absorvendo com conteúdo, aquilo que você está assistindo, aquilo que você está ouvindo, as pessoas que te circundam. Então ele vai elevar esse nível aqui, porque ele está dizendo de ira. Ira no que sentido aqui? De forma injusta, com o meu irmão, com os nossos irmãos. Então ele não está dizendo que eu não posso irar, até porque nós vamos ver isso em outros livros sobre a ira, como você lidar com a ira. Mas nesse caso aqui, ele está falando de matar o irmão, porque no Velho Testamento ele diz que não matarás, e qualquer que matar será réu de juízo, ou seja, ele vai a um tribunal. Na lei dos homens, inclusive a lei dos homens tem a base, como a Bíblia, as Escrituras Sagradas, a justiça humana, vem da base do Velho Testamento. Então, você vai ser réu de juízo. Só que aí Jesus vai dizer o quê? Qualquer que se irá contra o seu irmão será réu de juízo também. E qualquer que disser ao seu irmão, raca aqui é uma palavra muito comum nas expressões dos hebreus, que foi o povo judeu, o povo escolhido por Deus para ser a família de Deus, né? Receber a herança da promessa. Então, Haka aqui é uma expressão hebraica que se refere à ira, como se fosse uma palavra de tamanha expressão forte, que é como se eu estivesse desejando ou declarando a morte sobre o meu irmão, porque eu estou irado, e de forma injusta, porque a injustiça contra o meu irmão já, para o que Jesus está dizendo aqui, ela tem tamanho peso como um assassinato. E aonde que eu vou ser julgado nesse caso? Não é mais só o juízo dos homens, ou o tribunal dos homens. Ele vai nos colocar num lugar no sobrenatural. Ele está dizendo aqui sobre aquilo que está além da nossa força humana, dos nossos conhecimentos somente naturais. Transcende aqui. Está ligado ao sobrenatural, à eternidade. Então ele está falando sobre isso. E aí ele vai dando continuidade sobre a restituição. Primeiro ele fala sobre julgamento, juízo,
ira, como nós devemos nos comportar quanto a os nossos relacionamentos com os nossos irmãos, seja ele próximo, e próximo que eu estou dizendo nesse sentido aqui é parentela, familiar, amigos, ou até uma pessoa que você não tem tanto relacionamento ao ponto íntimo de saber quem ela é. Mas o fator dela ser uma pessoa que passou pela sua vida por algum momento, se você de certa forma tem uma conduta de ira com essa pessoa injustamente, é como se você estivesse atrelando ela no mundo espiritual à morte. Eu vou te explicar melhor aqui, através dos versículos aqui, porque no 23 em diante, aí ele começa a falar, inclusive, sobre uma prática comum que todo discípulo de Cristo Jesus deve fazer, todo filho de Deus deve fazer, contribuir para que a obra seja contínua. Não que Deus dependa disso, porque Deus tem poder para fazer sem nós, mas Ele quer que nós nos tornemos pertencentes disso, dessa obra. E hoje, vivendo o tempo que nós estamos vivendo, há necessidade do capital. Há necessidade, por exemplo, aqui, eu posso fazer esse exemplo simples, essa analogia. Eu estou em um lugar, digamos que esse lugar eu não estou locando, mas às vezes eu posso ir para um lugar que eu quero ter um cenário, então eu vou ter que investir, eu vou ter que ter custo, eu tenho um telefone, enfim, eu posso comprar uma câmera, ou seja, aí se você é membro de uma comunidade de fé, aí tem ar-condicionado, enfim, tem os irmãos que servem, que limpam, que cuidam, zelam do ambiente, então todos merecem receber o seu justo salário por isso. Tá? E também nós devemos ser responsáveis, temos impostos para fazer, contribuir na sociedade dos homens, para aquele local, temos que alugar lugar, se o lugar não é próprio, temos que pagar energia, água, enfim. Ou seja, e aí ele está falando sobre isso, que nós temos que ter compromissos com esse tipo de comportamento. Porém, para que a nossa oferta seja aceita no mundo sobrenatural, agora eu não estou falando só da parte física, porque na parte física ela vai ter o seu valor, ela vai ter a sua responsabilidade atribuída, e a responsabilidade daqueles que gerem aquelas ofertas, aqueles dízimos, enfim, eu já estou aumentando aqui, no caso, nesse sentido, não é que eu estou aumentando de inventar, eu estou abrangindo a oferta e dízimo, porque aqui está falando de oferta, né? Portanto, se apresentares a tua oferta ao altar, mas é muito comum que todo cristão, discípulo de Cristo Jesus, dê os seus dízimos, que é a 10ª parte de tudo aquilo que você produz. Então eu já estou englobando ela, estou considerando. Ele está falando que se você leva essa oferta até o altar, até a congregação que você faz parte, a comunidade de fé, a denominação que você está membrado, mas se você tem um problema com seu irmão, ou o teu irmão tem um problema com você, ele está trazendo aqui uma orientação muito clara. A sua oferta ela não vai ter valia no mundo espiritual, no sobrenatural, na eternidade. Por que ela não tem valia? Por causa do relacionamento, do nosso relacionamento. Se eu tenho um relacionamento que não agrada a Deus, a Cristo Jesus, segue o exemplo de Jesus nos comportamentos, ou seja, no tratamento, eu estou irado com o irmão, não resolvi esse problema com o vizinho, enfim, o que ele está falando? Deixa a tua oferta, mas resolve essa circunstância com teu irmão. E aí ele vai falar ali no 25 que esse tempo está findando, de certa forma. Por que está findando, Lucas, você quer dizer? Que Jesus vai amanhã, dia 21 de agosto, voltar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Está findando no quesito, porque muitos que frequentam denominações há muito tempo, fazem parte de alguma congregação, conhece ou já conheceu de ler alguma vez as escrituras, ou ouviu muitas ministrações, pregações, enfim, de qual seja a sua denominação, da volta de Jesus. Mas aí falam alguns assim, nossa, mas nós já estamos no ano 2025 e Jesus ainda não voltou. Ou seja, há 2000 anos falam que Jesus vai voltar e ele ainda não voltou. Então, não atribuir a esse tempo é fundamental para você compreender o que ele está dizendo aqui. Porque se Jesus não volta para todos, o coletivo, todo mundo, como um dia acontecerá, ele pode voltar para mim e para você a qualquer instante. Como, Lucas? Se o tempo de vida que nós temos aqui termina, e eu e você não sabemos quando é esse tempo, que dia, que horas, Deus não dá essa clareza, não dá essa atribuição e nem fala a respeito do grande dia da volta de Jesus, quando tu dirá a nós que somos réis mortais, estamos passando um período para conhecer e buscar conhecer Cristo Jesus para acessar o Pai. E assim vivermos a eternidade no salvo. Então é nesse quesito aqui, nesse sentido que eu estou trazendo para você, que o tempo está terminando. E aí ele faz vamos dizer assim, essa exortação. Ele fala assim, no 25, concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás com ele no caminho. E aqui eu quero trazer essa atenção pra gente pensar, porque agora tá falando de adversário. Antes era irmão. O que eu tô atribuindo, ou incluindo, ou transformando em só? Porque relacionamento é assim, gente. Eu tenho 43 anos atualmente, e eu já vivi muitas coisas neste mundo, inclusive as que não agradam a Deus. E não me falo isso
alegria, muito pelo contrário, com muita tristeza. Eu já fiz muitas maldades que não devia ter feito. Umas inconsciente, ou grande parte delas, e algumas, infelizmente, até conscientemente, por interesses pessoais. Então, por isso que eu estou unindo essas duas pessoas aqui como uma só, nesse momento. Porque no 22, ele tá falando o seu irmão. No 25, ele já fala como o teu adversário, nessa versão que eu estou. Eu não sei qual que você está lendo. Algumas vai falar o seu inimigo. Porque uma vez que você tem um relacionamento com uma pessoa que quebra uma confiança, uma ruptura, ou seja, você deseja mal para essa pessoa, você ira com essa pessoa, ou essa pessoa ira com você, o que naturalmente a sociedade já nos mostra aí, quantas perversidades temos visto nesse mundo, nesse atual tempo, e você que está aí à frente, acima do ano 2025, não sei quanto, 1, 2, 5, 10, 15, 20 anos. Porque se já vemos barbaridades agora no ano de 2025, ou vamos dizer, eu que tenho uma lembrança muito boa da minha história de vida, do ano de 1990 para cá, praticamente, assim, não vou dizer que 100% eu vou me recordar, mas eu sei de muitas coisas desde 1990 com muita clareza, das coisas boas e das coisas ruins, do mal e do bem. Então, o teu adversário, ou o nosso adversário, o inimigo, ele não está falando propriamente só aqui do quesito espiritual, que é o inimigo de Deus, e o nosso inimigo das nossas almas, que é Satanás. Ele está falando de pessoas. E o nosso adversário se torna o nosso próprio irmão, infelizmente, por causa de consequências naturais que nós causamos devido às nossas falhas, às nossas mazelas. Então ele está falando aqui, ó, concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás com ele no caminho. E o que é ele nesse caminho? É a nossa jornada de vida. Enquanto estamos vivos, enquanto estamos respirando, vendo, ouvindo, que, como eu já disse aqui anteriormente, há poucos minutos, o amanhã só Deus sabe a nosso respeito. Se estaremos vivos ou mortos, no quesito físico, carne. Então, enquanto você está vivo, enquanto é dia, você está acordado, dia nesse sentido, acordado nesse sentido, ou seja, enquanto você está com a graça e o privilégio do fôlego de vida, conserta-te com ele. Vai valer a pena, acredite, porque se você não fizer essa escolha, novamente, eu quero findar aqui, porque tem algo aqui que eu creio que é uma chave que virou na minha vida de uma forma muito poderosa e tem sido transformador, libertador, caminhar com Cristo assim, livre, leve, independente daquilo que eu mal escolhi no passado. Machuquei, magoei pessoas. Obviamente, eu não sou perfeito, mas esse entendimento, essa compreensão do sobrenatural sobre o natural transformou a minha vida, porque Cristo me deu acesso a isso. Ele pagou pelos meus pecados e pelos nossos pecados, mas eu reconheci e me entreguei a Ele, a minha vida, e passei a viver como Ele nos instrui através das suas escrituras. Que ele vai dizer assim, ó, para que não aconteça, seguindo no 25, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz. Agora, lembra que eu falei que não é mais o juiz da humanidade desse tempo? Não é o tribunal dos homens? Ele está falando de outro juiz aqui. O juiz te entregue ao oficial e seja jogado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali até que pagues o último ceitil. Aqui ele está falando de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. E, querendo ou não, este mundo que estamos vivendo, físico, a própria palavra vai nos revelar sobre isso. Que eu não sei se já falamos disso em outros versículos até aqui, mas nós vamos falar daqui logo para frente. Jesus vai nos mostrar isso. Que este mundo jaz do maligno. Ou seja, o príncipe deste tempo, o príncipe deste mundo físico, é o diabo. Aí sim, o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus. E aí ele está falando aqui que haverá uma prisão. Uma prisão onde? No sobrenatural. Quando nós temos essas condutas equivocadas, sem conhecimento, às vezes, grande parte das vezes, e alguns até com conhecimento. Porque a própria palavra vai nos dizer sobre isso. Se você não ama o seu irmão, você é um mentiroso se diz que ama a Deus. Nós nos tornamos mentirosos ao dizer que amamos a Deus, mas não amamos o nosso irmão. E que irmão, Lucas? Aquele próximo a nós, que está ao nosso lado. Parentela, família, amigos, vizinhos, aquele que você nunca viu e entrou num aplicativo, aquelas pessoas que você convive ali no transporte público, aquelas pessoas que você passou pela vida dela uma vez ou ela passou pela sua vida uma vez. É o teu próximo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, aqui é uma prisão ao nível que eu estava aqui refletindo sobre isso, porque eu não crio roteiros para fazer essas gravações. Não que eu não valorize as pessoas que querem gerar conteúdo, até porque o meu objetivo não é gerar um conteúdo para um canal no YouTube, monetizar. O meu objetivo não é propriamente ganhar dinheiro através do mecanismo digital. Eu não vou ser hipócrita, eu já disse isso e repito e torno a repetir. Se isso acontecer um dia, glória a Deus. E se Ele me fazer compreender no Espírito a paz que excede todo entendimento, que esse
fruto financeiro é para que eu continue a viver e exercer aquilo que é o propósito que ele criou para a minha vida, missionalmente falando, nas nações, nas terras, nos lugares por onde eu já passei e por onde eu ainda vou passar. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas como eu digo e torno a repetir, eu não faço isso aqui para gerar um conteúdo, para envolver, engajar com pessoas, com algoritmo, para me tornar famoso, para me tornar uma pessoa referente, para ser falado, para as pessoas me reconhecerem. Não. Eu faço o que eu faço e vivo o que eu vivo por um propósito que eu creio que Deus me instituiu e me criou. E eu sou somente obediente à voz do Espírito Santo. Eu quero viver essa intimidade com Ele cada vez mais profunda. E vou te dizer novamente com sinceridade, talvez seria até melhor, como eu pensei em fazer, e falei no início desse vídeo, não gravar mais. É mais cômodo para minha carne. É mais cômodo para minha mente, porque eu não sou desafiado no secreto. Não é quando as pessoas estão me vendo, é no secreto. O desafio da santidade e da integridade genuína ao Evangelho de Cristo, meus irmãos, não é quando você está cercado de pessoas, é quando você está no secreto com Ele. Como eu estou aqui, nesse momento, gravando esse vídeo, no quesito físico, mas no sobrenatural. Ele sempre está conosco. Ele sempre está no meio de nós. Emanuel, Deus conosco, o significado do nome Emanuel, Deus conosco. Então aqui é uma prisão espiritual que possamos e podemos causar na vida do nosso irmão e nas nossas próprias vidas. E que enquanto estivermos aqui, nessa jornada, estaremos presos a ela. Assim como um dia aconteceu ela fisicamente em outro momento, em outro vídeo, ou em outro áudio, nós vamos ler essa passagem. Aconteceu no início, lá em Gênesis, capítulo 4, Abel e Caim. Abel e Caim, a história de dois irmãos, descendentes de Adão e Eva, diretos. E ali foi instituído algo no sobrenatural, o que perpetua até os dias de hoje e ainda perpetuará até a vinda de Cristo Jesus novamente para o fim deste tempo. A volta gloriosa e terrível de Jesus Cristo. Porque aqui ele está dizendo sobre isso. Porque se nós não obedecemos em amor, não é obedecer por obedecer, para ser um boneco, uma marionete, não. É em amor, meus irmãos. Amar uns aos outros como a ti mesmo. Em amor. Obedecer e não realizar perversidades contínuas. Em amor. Não está dizendo que você e eu não vamos pecar. Não, ele não está falando isso. Ele está dizendo que no momento que você falhar, que você pecar, que você irá contra o teu irmão, que você criar uma desavença com o seu irmão, você der um prejuízo financeiro para o teu irmão, reconheça. Confesse o seu pecado. Reconcilia com o teu irmão. Porque senão, você está fazendo uma escolha. Se você cumpre isso e exerce na sua genuinidade, na sua primazia, ou seja, se você exerce isso na sua primazia, no amor genuíno pelo Evangelho, você se torna um filho de Deus. Mas também no mundo espiritual, você vai ser um filho de Abel, que foi um sacrifício, é uma tipologia de Cristo, Abel. Ele foi um sacrifício vivo para agradar a Deus com sua oferta. E o seu irmão Caim também é uma tipologia dos espíritos de maldade que rondam e sondam este mundo até os dias de hoje. Então, quando nós nos negamos a cumprir os mandamentos, as escrituras e os ensinamentos de Jesus, que ele propriamente não só ensinou, mas ele viveu, nós nos tornamos agora não mais filho de Deus, não mais pertencente à família de Deus. Nós nos tornamos um filho de Caim, que escolhe fazer justiça com as suas próprias mãos. E no sobrenatural, no mundo espiritual, isso vai gerar um peso para a sua vida, meu irmão. Para a sua vida, enquanto ela existir neste tempo. E eu te digo, as consequências são duras, são duras. Enquanto nós não temos consciência dela, das nossas escolhas, das nossas más escolhas, talvez você não sinta tão peso que é. Porque é como se fosse uma anestesia no corpo. Se você já passou por um processo cirúrgico, você vai entender bem o que eu estou dizendo. Você não sente nada. Se eu dou uma anestesia numa parte do meu braço direito aqui, como eu estou te mostrando, eu não sinto esse braço através da minha mente, dos meus órgãos, paralisa, e eu não sinto nada. Pode me cortar, pode fazer o que for aqui que eu não vou sentir. E no mundo espiritual, essa anestesia ocorre conosco. Quando nós escolhemos, consciente ou, grande parte das vezes, inconscientemente. Por isso que a própria palavra vai nos dizer, em outro livro, nós vamos ler a respeito disso, que por falta de conhecimento o povo perece.
Então, conhecereis a verdade vos libertará. Não está só relacionada a conhecer a Jesus Cristo e o reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, das nossas vidas. Está relacionada a conhecer Ele todos os dias, meditar na palavra o máximo possível de vezes. Eu já disse e torno a repetir, eu ainda não alcancei isso. Todos os dias, ter o meu tempo devocional com o Pai. Separar um tempo nas Escrituras, que eu estou dizendo. Nas Escrituras. Mas em oração, em espírito, em buscá-lo em oração, graças a Ele, ao Espírito Santo dele que me impele a isso, é a primeira coisa que eu faço. Mas eu quero chegar a isso, o máximo possível. Não sei se será possível 100%, mas hoje eu posso dizer que 65 a 75% dos meus dias, nos últimos 7 anos, eu tenho vivido aqui, ó, me deleitando nas suas Escrituras sagradas, ouvindo e obedecendo o seu Espírito Santo, discernindo onde eu errei e buscando restituir e reconciliar com aqueles que eu falhei, para que eu possa viver essa plenitude e a paz, não só aqui, que excede todo entendimento, mas um dia, durante toda a eternidade, com Ele, porque eu sei que vai valer a pena. Então, meus irmãos, não se deixe enganar. As nossas más escolhas, as nossas más condutas, como homens nessa terra, elas vão gerar frutos, elas vão gerar consequências, porque nada nessa terra passa desapercebido diante dos olhos do Deus Pai, Criador de todas as coisas, o Filho, Cristo Jesus e o Espírito Santo. Nada e nem ninguém. Então é isso que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo de hoje, ou nesse áudio, e eu espero sinceramente que isso esteja trazendo para você algum entendimento, alguma compreensão. E se você quiser, se sentir à vontade para isso, quiser compartilhar algo aqui, comentar a respeito, perguntar algo a respeito do que nós estamos falando nesse vídeo, a caixa de comentários aqui está aberta. Fique à vontade para fazer essa pergunta, essa sua colocação, essa contribuição ao que nós estamos vivendo e falando aqui nesse vídeo, no dia de hoje, no capítulo 5, do versículo 21 até o 26 de Mateus. Ou também, se você quer falar algo a respeito que você não se sente à vontade para que seja coletivo, aqui nos comentários, aqui na descrição desse vídeo, tem acesso ao meu link do meu WhatsApp. Você pode, ou também no canal aqui, né, direto na bio do canal aqui dessa rede social, você consegue acesso ao meu WhatsApp. E aí você fique à vontade. Eu só te peço que, se você quer falar algo a respeito a esse vídeo, me auxilie a recordar o tema. Porque o Espírito Santo de Deus, ele tem poder para todas as coisas. Mas eu também sou homem, assim como você. E eu posso não entender no primeiro momento do que se trata. Então, se você puder ser específico e claro, assistir um vídeo seu, ouvir um áudio seu a respeito disso ou daquilo, do capítulo 5 de Mateus, do versículo 21 até o 26, e eu quero falar isso, quero colocar isso, quero te perguntar isso, enfim, como você quiser, conforme você quiser. E saiba que isso estará guardado entre eu, você e o Espírito Santo de Deus, porque se tem algo que eu aprendi que nós devemos imitar a Cristo, é guardar os nossos irmãos, independente, guardar no sentido da sua fé, de guardar o seu coração, não expor os nossos irmãos à vergonha. É isso que eu quero deixar para você. Eu te agradeço por você permanecer e ouvir, assistir até aqui e fazer parte desse tempo. Tem sido um privilégio estar e aprender junto com você. E eu acredito que o Espírito Santo de Deus nos guiará a muito mais, uma profundidade de conhecimento cada vez maior. Um grande beijo na sua vida, no seu coração, que o Espírito Santo de Deus continue te abençoando, te guiando e te direcionando em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus.